Oi, gente. Donald Trump está batendo recordes de verdade, mas são recordes negativos, recorde de desaprovação, recordes em que o número de independentes que agora não aprovam o governo é um recorde absoluto. Mas longe de apenas mostrar os números para vocês, e eu vou mostrar, saiu essa reportagem na Veja, tem essa aqui, ó, da Newsweek, né? Índice de aprovação de Donald Trump quebra recorde indesejado, né? Quebra recorde indesejado, né? Eu vou explicar os números, ajudar as pessoas a compreenderem não apenas que a desaprovação do Trump está altíssima, mas compreender isso sob um ponto de vista um pouco inusitado. Porque existe um elemento muito importante, e existem inclusive paralelos com o governo brasileiro de extrema-direita, do passado recente, do Bolsonaro e da lógica da extrema-direita, porque a sensação que o estadunidense está tendo é que comprei um produto, mas ele veio estragado. E ele tá aquela sensação de arrependimento, sabe? Comprou o produto e pouco tempo depois, 3, 4 meses depois, tá dizendo assim, não era bem o que eu imaginava. O que eu tenho para dizer para essas pessoas eles fizeram o T de trouxas, foram enganados. É a verdade, foram enganados e tem paralelos com o Brasil, a gente vai chegar lá. Mas primeiro os números, né? A reportagem da Veja traz que a aprovação de Trump caiu para menor índice desde sua posse, aponta a pesquisa. A maioria dos americanos acredita que os Estados Unidos estão perdendo credibilidade, né? Caiu para 42%, o menor índice desde seu retorno à Casa Branca, segundo uma nova pesquisa divulgada pela Reuters Ipsos, nesta segunda-feira. O levantamento, realizado com mais de 4 mil americanos ao longo de 6 dias, mostra uma queda em relação aos 47% de aprovação logo depois da posse, né? A pesquisa aponta, esse número é importante, já vou passar para a próxima pesquisa, que 83% dos entrevistados, incluindo 73% dos republicanos, acreditam que o presidente deve obedecer às decisões da Justiça Federal, mesmo que discorde delas. Já 57% desaprovam a ideia do presidente possa cortar verbas de universidades com as quais ele não concorda. Cortar verbas de universidade é o que ele está fazendo com a Universidade de Harvard, e desobedecer ordens da Justiça Federal é o que ele está fazendo em relação à deportação de imigrantes, porque a justiça está mostrando que tem imigrantes que não deveriam ter sido deportados, que estavam em situação legal, e Trump e o governo Trump está simplesmente ignorando as decisões da justiça. Ou seja, lá nos Estados Unidos também existe um embate entre o judiciário tentando frear um governo de extrema-direita. Um governo de extrema-direita. Enfim, trazendo detalhes aqui sobre os índices, né? O Donald Trump estabeleceu um novo indesejável marco em sua presidência. De acordo com os dados de pesquisas, seu índice de aprovação líquida entre os eleitores independentes, ou seja, não filiados nem ao Partido Democrata nem ao Partido Republicano, né? Não significa que sejam de centro. Aliás, a maioria das pesquisas mostra que essas pessoas têm posições à esquerda, mas a gente chega lá, né? Seu índice de aprovação caiu para um nível recorde, superando até mesmo os números mais desfavoráveis de seu mandato anterior. Bateu um recorde absoluto, né? Bateu um recorde assim, absoluto entre os independentes do ponto de vista negativo. Agora, por quê? Por que isso aconteceu? Isso aconteceu, em parte, porque essas pessoas acreditaram nas mentiras do Trump. O Trump disse, por exemplo, que queria reduzir o orçamento do Pentágono, que iria cortar recursos dos militares. Teve gente acreditando aqui nos comentários do canal. Dá até uma certa dose de vergonha alheia, né? Eu quero imaginar que foi uma minoria dos meus seguidores, né? Ou gente que nem é meu seguidor, viu o vídeo e saiu comentando, né? Acreditando que Trump seria um pacifista, seria contra a guerra. Eu não sei o que esse pessoal bebeu, mas enfim. A realidade veio, claro, pouco tempo depois. O governo Trump pretende investir mais de 1 trilhão em equipamento militar. E foi anunciado que Trump anunciou um orçamento recorde de 1 trilhão para o Pentágono e o maior orçamento militar da história dos Estados Unidos. Então, Trump não é pacifista. Quem achava isso caiu em conversa de trambiqueiro, né, de um enganador, foi trouxa. E
ele sempre foi um cara belicoso. Não é? Aquele discurso de não teve novas guerras. Isso é porque Trump estava muito mais interessado em jogar golfe. Mas é óbvio que no primeiro mandato dele, ele deu suporte ao maior programa de drones de todos os tempos. E olha que Barack Obama foi recorde de drones, mas o Trump superou. E aí teve gente, uso de drones em morte de pessoas, inclusive muitos civis, mas enfim. E teve gente que teve a cara de pau de chegar na minha frente e dizer que entre Trump e Biden, ou Trump e Kamala, Trump seria menos pró-guerra. Não, os dois eram pró-guerra, isso não era motivo, isso não era, não tinha ali uma possibilidade muito mais positiva. Aliás, se fosse usar isso, como o vice da Kamala Harris, o Tim Walz, era um cara mais sensível, o Tim Walz, sem dúvida nenhuma, mais sensível ao genocídio que está acontecendo em Gaza. Se alguém quisesse votar por alguém com alguma esperança minimamente realista em relação à questão da guerra, teria que votar na chapa Kamala Harris e Tim Walz por causa do vice. Porque o vice era melhor, muito melhor, não só do que a Kamala Harris, mas muito melhor do que o próprio Trump. Né? Seria uma esperança que teria algum nível de realismo. Não muito, mas teria algum. Mas você acha que para por aí? Trump falou em deportar o máximo de imigrantes possível. E teve gente acreditando, trouxas, repito, teve gente acreditando que ele só ia deportar os criminosos perigosos. Eu me lembro, em relação ao Bolsonaro, quando a gente ficou avisando para as pessoas, você lembra? Bolsonaro falou que gostava da ditadura militar. Bolsonaro falou que poderia realizar um autogolpe. E a gente ficou avisando em 2018, eu gritando assim, alucinadamente aqui no meu canal, intensamente, dizendo todo santo dia para pessoas, esse cara tem tendências autoritárias e tal. E o povo dizia para ele, mas isso foi muito tempo atrás. Que é isso, André? Não liga pra isso não, deixa pra lá. Isso foi no passado, quando o Bolsonaro era jovem. Aí a gente descobre que ele estava tramando um golpe de Estado com generais, para a surpresa de 0 pessoas que acompanham o meu canal e que, enfim, divulgam o meu material. Aqueles que ficaram dizendo isso coisa há muito tempo, sumiram. Esses se desinscreveram, se esqueceram de mim, não é? Entraram no modo esqueceram de mim, porque o tempo deu conta de que eu tinha razão, que nós todos aqui que estávamos avisando tínhamos razão e eles estavam errados, né? Assim como o tempo está dando conta de que o Trump está desobedecendo ordens judiciais, né? Ordens judiciais. Vale a pena lembrar, ele insistiu em negar devido processo para a deportação de imigrantes. Os juízes, a justiça americana está tentando segurar ele e não está conseguindo. Aí você vem, Trump diz agora que reduzir o preço dos alimentos que ele tinha prometido vai ser difícil. Ele tinha prometido reduzir o preço dos alimentos. Tipo um pessoal que fica usando bonezinho aqui no Brasil, comida barata novamente, se esquecendo que a comida era cara na época do Bolsonaro, e se esquecendo que esse pessoal serve aos interesses do agronegócio, que não vai querer negócio de comida barata, coisa nenhuma. Mas enfim, o Trump se elegeu prometendo a mesma coisa que esse pessoal aqui está prometendo. E ele entregou para o mundo tarifas que vão elevar, entre outras coisas, aliás, vão elevar o preço de praticamente tudo. Mas, entre outras coisas, o preço dos alimentos. E agora ele disse que vai ser difícil. Isso daí, gente, isso daí tem nome. Isso daí é cair na conversa de um loroteiro, de um mentiroso profissional, do cara das lorotas, né? O Trump e o Bolsonaro têm essa semelhança. Mentiram o tempo todo. E tem gente que cai. E não se enganem não. O Tarcísio de Freitas, o Romeu Zema, tem muitos paralelos. Não são os mesmos paralelos. Não é tudo igual. Mas tem muita coisa em comum. E eles vão tentar, aí a extrema-direita vai tentar, vender para o povo brasileiro lorotas. E tem gente que por motivos
religiosos, por motivos ideológicos, por intoxicação ideológica das redes sociais, vão acreditar. Mas eu sei que vocês não acreditam. E por isso eu peço a vocês que seguem aqui o canal, que vocês divulguem, que vocês compartilhem com outras pessoas, que vocês ajudem as pessoas a compreender que esse pessoal é da mentira, é da lorota, que eles não têm o interesse da classe trabalhadora em mente. Eles são inimigos da classe trabalhadora, eu não estou exagerando. Quando a gente fala de luta de classes, muita gente às vezes pensa que a gente está falando de uma coisa lá no passado. Nos últimos 40 anos no mundo, essa onda de neoliberalismo foi uma luta de classes travada pela classe dominante contra a classe trabalhadora, em que direitos foram dilapidados, em que sindicatos foram destruídos e desorganizados, em que a concentração de riqueza explodiu. Foi uma luta de classes perpetrada pela classe dominante contra a classe trabalhadora. E eu não sei vocês, mas eu estou absolutamente cansado de ser o alvo dos ataques de uma classe. Eu gostaria que a classe trabalhadora assumisse o seu papel na história de começar a vencer. Vencer eleições, vencer na luta social, vencer convencendo. E para isso acontecer, é fundamental fortalecer canais como o nosso. É por isso que eu sou André Teixeira Jacobino, canal Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, já sabe o que fazer. Quem sabe vira membro, o apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos, quem sabe você também manda um pix para andretj@terra.com.br. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.